Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. E ele diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Bom, meus queridos, grande ensinamento do apóstolo Paulo mais uma vez, né? Mais uma vez, apóstolo Paulo nos dando uma lição, né? Uma lição de vida. E aqui hoje, né? O assunto sobre ser servo, né? Sobre agradar e ser servo, né? Servo de homens ou servo de Deus, né? Agradar a homens ou agradar a Deus. É claro que, né, sem dúvida alguma, é claro que nós queremos agradar a Deus, né? Mesmo que isso desagrade algumas pessoas, ou mesmo que desagrade a todas, né? A nossa intenção é agradar a Deus e nós temos, né, que servir, e queremos servir e amamos servir a Deus, não aos homens, né? Então, é, parece, né, uma coisa assim muito simples, né? E, e é realmente muito simples. Só que muitas vezes a gente se pega aí querendo agradar as pessoas, né? Muitas vezes não queremos ser ríspidos, é claro, né? Não faz parte, né, da conduta do cristão. Não queremos, né, que as pessoas se desagradem, né, das nossas atitudes, né, mas infelizmente, né, há situações em que não temos outra escolha. Então é claro, né, a gente não vai impor a nossa vontade com força, com estupidez, né, a gente não vai chegar a esse ponto, é claro, né? Mas com diplomacia a gente vai, né, contornando as situações para que a gente mantenha a educação, mantenha a, a boa conduta, né, com as pessoas que a gente convive, é claro, né? A gente quer realmente um bom convívio, né, em casa, né, começando em casa, no trabalho, na rua, né, em qualquer lugar. A gente quer um bom convívio com todos, né, a política da boa vizinhança, com certeza. Mas agradar realmente, servir realmente, é servir a Deus. É claro, né, é claro. O mandamento de Deus, o principal mandamento de Deus é que a gente nos ame, né, uns aos outros, assim como Ele nos amou, né? Mas sempre, Deus em primeiro lugar, né? Servir a Deus. Se eu sirvo a Deus, né? Porque é uma coisa que às vezes é difícil a gente explicar, mas é muito simples, é muito simples. Se eu levo uma vida agradando a Deus, é claro que eu vou agradar aos homens, consequentemente eu vou agradar aos homens. Por quê? Porque Deus quer que a gente leve uma vida santa, uma vida plena, uma vida reta. Então, se eu levo uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, como que eu vou desagradar alguém? Se eu desagradar a alguém, é porque essa pessoa não segue os mandamentos de Deus. É simples. Porque se é uma pessoa que também segue os mandamentos de Deus, que se preocupa em agradar a Deus, que se diz e vive como servo de Deus, é claro que essa pessoa vai se agradar também. Assim como Deus se agrada, essa pessoa também vai se agradar. Então se percebe que
Se a gente, nessa nossa conduta, não agradar a algumas pessoas, é porque essas pessoas não agradam a Deus também. Então, por isso que elas não vão se agradar da nossa conduta. Então, é uma coisa que a gente não deve nem se preocupar, né? Nem se preocupar. Né? Você ama, você serve a quem? Eu sirvo a Deus. Eu sou servo de Deus. Eu quero agradar a Deus. Né? Então, eu não sou servo de homem nenhum. Né? É diferente, é claro, né? Você, assim como eu, né? Se você trabalha, você recebe ordens, é diferente, né? É diferente, né? Nós estamos falando aqui de servidão, de agradar, né? Não não é para você, né, ser mal educado com todo mundo, ser grosso, não é nada disso, né? Eu sei que você me entende, né? Não é nada disso. Mantendo sempre a boa educação, a polidez, a gentileza, as palavras agradáveis com todos, mas sempre, 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 principalmente com Deus. Então, eu vou ser vou praticar a política da boa vizinhança, vou, claro, eu quero ter um convívio bom com todo mundo, né? Primeiro porque eu sou cristão, eu agrado a Deus. Então, se eu agrado a Deus, eu quero agradar um número maior de pessoas, né? Eu quero que as pessoas sintam a diferença, né? No meu comportamento, que as pessoas saibam, né? Ou queiram saber por que essa pessoa é assim. Pois por que o José é assim, né? Ele está sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Acho que ele não tem problema. Deixa eu lá perguntar para ele, né? E é claro que eu tenho problema, é claro que nós todos temos problemas, mas a diferença está na maneira como a gente encara os problemas, né? Então, queridos, né, voltando mais ao assunto de hoje, servo de Deus ou servo de homens, né? Como você se coloca? Você agrada a Deus ou você agrada aos homens? Então, que a gente pare hoje, domingo, que a gente pare um pouquinho, que a gente pense um pouquinho, que a gente medite um pouquinho sobre isso, né? A quem nós estamos querendo agradar com a nossa conduta? A Deus ou aos homens? Não é a primeira vez que a gente fala esse assunto aqui, não é a primeira vez. Mas é muito bom sempre a gente falar, a gente repetir. É bom para mim, é bom para vocês, é bom para todos nós, que vai nos alinhando, né? Se a gente de repente começa a sair fora do caminho, quando a gente ouve de novo, quando a gente fala de novo, a gente fala, oh, peraí, não, tem razão, deixa eu ficar aqui, deixa eu voltar. Eu estava querendo dar uma saída ali, não, voltar, meu caminho é esse. Eu sou servo de Deus, eu tenho que agradar a Deus. Então, mais uma vez é aquilo que a gente fala sempre aqui também, né? É a gente ir se afastando, né, das coisas dos homens, do mundo, né? E ir se aproximando cada vez mais das coisas de Deus. Então, se a minha conduta, né, até hoje tendeu em agradar mais aos homens, né? É porque eu punha as coisas do mundo como prioridade. Mas não, mas isso mudou, né? Eu sou uma nova criatura, nós somos novas criaturas, então agora a gente põe Deus em primeiro lugar, né? Eu agrado a Deus, eu sou servo de Deus. Então que a gente pense isso, que a gente reflita isso e que a gente viva isso nos nossos dias cada vez mais. Sabe aquela frase, né? Esvazie-me das coisas do mundo, né? Esvazie-me de mim mesmo e encha-me com a sua glória, com a sua luz, né? Para que eu cada vez mais fique cheio do Espírito Santo, fique mais cheio de Deus, mais cheio de Jesus. Para isso eu tenho que tirar as coisas do mundo, me afastar das coisas do mundo cada vez mais e ir me aproximando cada vez mais das coisas de Deus. Sempre, sem limite, cada vez mais, porque eu sou servo de Deus e não servo dos homens. É isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo domingo a todos, com Deus no controle, que Deus nos abençoe grandemente e que nos dê muita paz, muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais
levar uma vida que agrade ao nosso Pai, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas e nos aproximando cada vez mais, consequentemente, da salvação, que é o que todos nós buscamos, né? Tenho certeza disso. Buscamos a mesma coisa, a salvação. Buscamos agradar a Deus, buscamos sempre essa proximidade com Deus, né? Estarmos conectados com Deus, sempre, cada vez mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Um ótimo domingo. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Grande domingo, queridos. Abençoado domingo em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Com Deus.